Paz do Senhor, família Tempo de Influenciar. Estamos mais uma vez aqui juntos para crescermos na graça e no conhecimento. Junto com toda a Igreja Pentecostal Unidos pela Fé, os nossos discipulados têm sido feitos pelo YouTube, a fim de que todos possam assistir e o Evangelho seja propagado. Desde já te convido a se inscrever no canal para aprender mais da Palavra de Deus. Acione o sino de notificação, a fim de que toda vez que tivermos um vídeo novo, você seja notificado. Curta, compartilhe para que chegue ao maior número de pessoas. Semana passada, nós aprendemos acerca do ensino a respeito à lei, no qual Jesus nos ensinou que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir tudo na sua plenitude. E hoje nós vamos aprender com Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador e amado Jesus Cristo, o ensino a respeito da ira, que está lá em Mateus 5, do 21 até o versículo 26, nós estaremos estudando nessa oportunidade. Peço que desde já você pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação, que nós estaremos lendo e talvez passeando um pouco sobre a Bíblia, conforme o Espírito Santo nos guiar. Então hoje nós vamos aprender acerca da ira, né? Do que o Senhor disse, do mandamento não matarás. Nós temos que compreender e entender que quando Jesus fala nesse mandamento, não matarás, Jesus não veio para extinguir, mas ele fez uma antítese acerca de que os líderes religiosos daquela época, os judeus, os fariseus, eles apenas entendiam que era o homicídio, carnal, que constituía não matarás. Mas Jesus vem para amplificar e explicar na sua plenitude o que o Senhor quer dizer com não matarás. E isso nós vamos aprender hoje. É um ensino muito importante a respeito da ira, porque nós temos vivido cada vez mais numa sociedade violenta, seja ela corporal, verbal, sentimental. Então nós temos que ter cuidado, temos que prestar atenção acerca das nossas atitudes, como nós temos agido, como nós temos nos portado diante da sociedade, daquele que nos cercam, porque tudo quanto fazemos há um peso, há um julgamento sobre isso. E o meu objetivo do missionário Diego é trazer a palavra, a luz da palavra, segundo o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes nós nos deparamos com muitos mestres, professores, apóstolos, pastores, bispos, ou seja, aqueles que participam do corpo eclesiástico da igreja, colocar muito o que pensa, o que acha. O que eu e você pensamos pouco importa. O que importa é ensinar a hermenêutica para o povo. O que é hermenêutica? É extrair do texto a sua verdade que ela já tem. Eu não tenho que acrescentar nada além do que já está no texto. E a hermenêutica é eu usar o contexto dele e trazer de uma forma simplificada, a fim de que todos possam compreender através do Espírito Santo. E hoje nós temos tanta teologia, teologia da prosperidade, teologia da libertação, que entra a teologia feminista, teologia da prosperidade, tantas outras que nós temos, que elas se dividem como se elas fossem totalmente autoras da verdade. Mas a única verdade está em João 14, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A teologia que eu e você criamos tão pouco importa. Estamos cheios de conhecimento, e ontem eu ouvia um hino maravilhoso acerca disso, que nós estamos cheios do conhecimento, mas nos falta entendimento para compreender aquilo que a palavra, o mandamento do Senhor requer de mim e de você. E com os fariseus e os judeus da época não era diferente. Eles estavam cheios do conhecimento, estudavam as escrituras, estudavam os textos canônicos, a Torá, mas porém faltava entendimento para compreender a plenitude daquilo que Deus esperava deles, que eles cumprissem. Então hoje nós vamos aprender com Jesus Cristo, o nosso maior professor e amigo, o ensino a respeito da ira. Me acompanhe lá em Mateus 5, no versículo 21, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pois bem, vamos separar em partes. Jesus começa dizendo àquele povo, aos fariseus, aos estudados, assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui o Senhor diz o que foi dito, o que é ensinado. E aí ele começa a fazer a antítese disso, dizendo assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus enfatiza que além de todo aquele que matar o seu irmão está sujeito ao julgamento, matar como? Da forma carnal. Jesus também vai colocar a parte espiritual. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. O que Jesus quer falar com essa ira e esse julgamento? Jesus quer falar a mim e a você que se eu me irar contra o meu irmão, porque ele está bem sucedido, porque ele está tendo uma vida próspera, porque o seu ministério está crescendo, porque a sua vida está indo bem, porque ele tem um bem a mais do que eu, ou ele é mais visto na sociedade do que eu, e eu deixar esse sentimento entrar no meu coração, e eu mirar contra ele, levantar uma calúnia, ou tentar difamar ele, ou entristecer ele, porque eu estou incomodado com a prosperidade dele, e aqui eu não digo prosperidade material, mas prosperidade espiritual, e eu acabar o matando ou tramando algo contra ele, é uma forma de homicídio. É uma forma de matar, e ele vinha se entristecer, ou ele vinha se afastar da presença do Senhor, porque eu me irei contra ele sem motivo e sem causa. Aí isso me faz lembrar lá no início em Gênesis, quando Caim se irou contra Abel, porque Abel fez o que era certo, fez o que era agradável, tirou o dízimo do melhor para o Senhor, deu a oferta melhor para o Senhor, enquanto Caim deu do que restava. E sem causa e motivo, ele se irou contra o seu irmão e se matou. Antes de matar carnalmente, Caim já se irou no seu coração. E antes de Caim
ainda. Eu sou mais ousado de dizer que tem um que se levantou também, que se chama diabo, dragão, a serpente, que no seu coração achou que podia ser igual ao Altíssimo e deixou a ira soberba tomar conta do seu coração. Então deixa eu explicar para ti uma coisa. Jesus veio trazendo a interpretação na totalidade do que significa não mate. Quantos assassinos nós temos dentro da igreja? Quantos homicidas nós temos dentro da igreja? Que têm matado as ovelhas porque elas têm sido abençoadas, porque elas têm crescido ministerialmente. Vigie. Porque isso se caracteriza um pecado, uma transgressão de um mandamento: não matarás. E o Senhor disse que aquele que descumprir um destes, por menor que seja, não entrará no reino dos céus. Você que tem matado, você que tem se irado, começa a pedir perdão e você vai entender que ainda há esperança. Mas se você não se arrepender, se você não se reconciliar com o irmão que você feriu, que você se irou sem motivo, sem causa, sem razão nenhuma, apenas por deixar a inveja, a soberba, a cobiça entrar no teu coração, o que espera para você e para mim, se deixarmos esse sentimento entrar em nossos corações, é o inferno. Então Jesus veio explicando na plenitude o que representa não mate. Então cuida. Se alegre com a vitória do teu irmão e chore com as perdas dele. Se alegre se teu irmão está sendo notado, se ele está crescendo ministerialmente. Seja um apoiador do ministério dele, ore pela vida dele. Se teu irmão tem uma vida bem-sucedida, e as pessoas só têm uma vida bem-sucedida na palavra de Deus quando vive na obediência e dependência. E isso não vai significar ausência de prova, ou luta, ou adversidade. Significa que em meio ao caos, ele tem a paz de Cristo com ele, e isso, a graça de Cristo já basta. Então compreenda e entenda. Não olhe para o teu irmão com o olhar de usura, de usurpação, de querer o lugar dele, achar que se você derrubar ele, você vai brilhar mais. Não existe isso. Para cada um Deus tem um propósito. Para cada um Deus tem um chamado. Para cada um Deus tem uma obra específica. Cabe eu e você entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mantenha o teu coração puro. Mantenha o teu coração limpo. Não deixe que você venha cair nisto. Peça ao amigo Espírito Santo que te ensine. Ouça esta palavra no teu coração. Não adianta você ouvir e não praticar. Você tem que ouvir, escutar, praticar e aplicar na tua vida. Porque a palavra ouvida sem a aplicação, ela não tem efeito. Então você precisa ouvir o que Jesus está te dizendo nesta noite e aplicar ao teu coração, aplicar sobre a tua vida. Então a primeira parte que nós temos que entender é que não podemos se irar contra o nosso irmão, senão já vamos estar sujeito ao julgamento. E depois ele diz assim: e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E que tribunal é esse? É o tribunal de Cristo na sua vida. Entenda uma coisa. Você que gosta de matar ministérios, você que gosta de matar ovelha, você que gosta de inventar calúnia, de fazer difamação, de tentar destruir a vida do outro porque você mesmo não está satisfeito com a tua. Você pode até fazer,
Você pode até morrer agindo assim, mas um dia todos nós vamos se encontrar diante do tribunal de Cristo. Cedo ou tarde, o juízo vai vir sobre a minha e a tua vida. E ali, nós iremos receber a justiça de Deus. E aí, muitas das vezes, essas pessoas que agem dessa maneira, elas ainda oram por justiça. Cuidado, porque Deus é justo. E se você estiver do lado da injustiça, o prejudicado vai ser você. Na justiça de Deus que tanto pede, porque a cegueira faz isso. As pessoas fazem, as pessoas aprontam, matam o ministério e ainda tem coragem de dobrar o joelho e pedir a Deus justiça. Cuidado, vigiai. Porque o tribunal, ninguém vai poder fugir. Seja cristão, seja ímpio, seja ateu, seja quem for, um dia todos hemos de nos encontrar com o Senhor. Você crendo nele ou não crendo, iremos nos encontrar. Disto pode ter certeza. E depois, o Senhor vai dizer também assim, no 22, continuando. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O que é chamar o irmão de tolo? É chamar ele, dizer que ele tem falta de inteligência, de entendimento, que ele é nécio ou que ele é ignorante. Cuidado você que se acha o autossuficiente, o teólogo, o intelectual, o sábio, o irrepreensível. Cuidado. Porque alguns, eu vou até dizer uma coisa aqui, não se escandalize, mas entenda. Deus permite que fique na ignorância para a salvação. Quem sou eu para chamar alguém de tolo, de falta de entendimento? A única vez que eu vi na Bíblia alguém chamar e não foi tolo, foi louca, foi quando Jó disse para sua esposa, mas porque ela disse blasfema contra esse Deus e morre. No seu desespero, ele disse, falas como uma louca, aceitasse o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Mas foi uma repreensão sobre a vida dela. Agora eu chamar alguém de tolo, de incapaz, de nécio, porque ele ainda não teve o entendimento da plenitude de Cristo pela soberba do meu coração, não podemos. Quantos arrogantes nós temos hoje nos nossos púlpitos? Cheio de conhecimento, acham que são dono da sabedoria, são dono da palavra, não sabem que são mensageiro. O que é ser mensageiro? Aquele que leva uma palavra, mas que não é autor dela, porque o autor da palavra e consumador é Cristo Jesus, nós só somos mensageiro. E acha que na sua soberba pode oprimir o humilde, o que ainda não tem um entendimento. Os novos na fé, induzir, enganar, mentir, levar para o caminho tortuoso do engano, da mentira, das teologias que nada acrescentam no reino, pelo contrário, diminuem, desqualificam. Não a palavra, porque ela continua plena, mas aqueles a quem a ouvem. Porque a palavra ninguém diminui, ninguém desqualifica. João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ou seja, a palavra ela permanece intacta. Ninguém pode adomá-la, até porque ela não está apenas gravada neste livro, ela está na tábua do coração dos filhos de Deus, e ali ninguém tira.
Prenderam Paulo com correntes, amarras, açoitaram, mas não prenderam a palavra de Deus, porque ela é livre e ela estava no seu coração, na sua mente gravada. Então ele continuou escrevendo as suas epístolas, as suas cartas. Então a palavra ela não muda. O que eu estou falando é aqueles que enganam e chamam ainda de tolo os que têm de falta de entendimento, aqueles que os questionam. Cuidado, porque Jesus diz assim: chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quando Jesus está falando do inferno de fogo, ele não está falando de quando nós morremos. Os salvos vão para o paraíso ser confortados no seio de Abraão, e os que partem sem salvação vão para o inferno ser atormentado até o dia do juízo. O inferno de fogo que Cristo fala aqui é o lago de fogo, que é a morte eterna. Ainda vão pagar, ainda vão ficar ali sofrendo no inferno, mas vai chegar o lago de fogo, que lá em Apocalipse fala. Esse é o juízo a esses que chamam de tolo, que tem por desprezível os seus irmãos, que tem de... E esse chamar de tolo está totalmente ligado à ira. Nós temos que compreender que quando eu chego a esse ponto é porque a ira já dominou o meu corpo, o meu coração, a minha mente. E eu desejo no outro, é uma coisa tão terrível, que ela pode se tornar em um ato destrutível, ou seja, matar a alma daquela pessoa, ou matar ela até fisicamente. Então vamos cuidar, vamos vigiar, vamos ter sabedoria, domínio próprio, vamos cuidar para que não venhamos cair em tais coisas. Vamos vigiar para que possamos compreender a obra de Deus, a plenitude da palavra de Cristo. Missionário, o que tu está pregando é a palavra de Cristo, não é o que eu acho ou o que eu penso. É o que Cristo está dizendo. Então, cuidado. Vigiai para não cair dentro deste juízo, pela arrogância de nossos corações, pela soberba da nossa alma, cometer tais atrocidades, pecar contra os mandamentos do Senhor, não agir de acordo com o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor nos instrui na sua palavra, a obediência do mandamento, a obediência de viver com Cristo segundo a sua palavra. Vamos ali por 23, e isso é muito interessante, presta atenção também. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Isso é algo maravilhoso, e isso é algo interessante, porque Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, ele não aceita mais sacrifício, ele aceita a oferta dada de coração, a oferta dada segundo a obediência, a gratidão ao Senhor. E deixa eu explicar uma coisa. Aqui o Senhor está falando que a parte que cometeu uma infração contra o seu irmão, ou que cometeu algum mal contra o seu irmão, modo mais simples de dizer, se tu cometesse alguma coisa contra o teu irmão e quiser levar uma oferta, primeiro você tem que se reconciliar. Se tu quiser levar o teu dízimo na casa do Senhor, primeiro te reconcilia. Vai lá e te reconcilia. Vai lá e pede perdão. Pede misericórdia pelo mal que você cometeu.
Quanta gente hoje fere, magoa, entristece, levanta a calúnia, dobra o joelho e acha apenas, ai Deus, perdoa porque eu fiz. Não, você tem que ir lá e se reconciliar com o teu irmão também. Não é só dobrar o joelho e pedir perdão, não. E achar que ali ficou tudo bem. Não. Vai lá e pede perdão para o teu irmão. Se ele aceitar o teu perdão, você fica em paz e ele também fica em paz porque o coração dele é limpo. Se ele não aceitar o teu perdão, duplamente tu és perdoado. Mas te reconcilia. Peça o perdão. Peça a misericórdia. Porque senão não adianta trazer oferta até o altar, não adianta dizimar. Missionário, que ousadia, quem sabe na tua igreja parte dela não vai dizimar, que não dizime, que não oferte, mas que vive a palavra de Deus porque não tem efeito. É enganoso para você. Na nossa igreja, graças a Deus, temos sido ensinados a pregar a verdade. Porque quem cuida da igreja é o Senhor, quem paga o aluguel da igreja, quem mantém a igreja é o Senhor. Ele supre todas as necessidades e de nada temos tido falta. Mas quantos a gente vê que hoje não pregam, não ensinam o povo, porque tem medo de que o dízimo não vai entrar, a oferta não vai entrar. Pouco importa o dízimo e a oferta neste momento, o que importa é a alma. Claro, ofertar e dizimar faz parte, mas tem que ser dentro de todo o complemento, porque se eu deixar de fazer um, não adianta fazer o outro. Então, se hoje o Senhor está falando ao teu coração e tu estás lembrando na tua mente que você feriu, que você magoou e você não foi se reconciliar, ainda há esperança. Ainda há oportunidade para ti, até o teu irmão, até a tua irmã, e pedir misericórdia, pedir perdão, se acertar com ele, porque depois que descemos a sepultura, nada mais podemos fazer. Depois que eu descer a sepultura e eu não ter me reconciliado e ter acabado indo para o inferno por causa disso, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta clamar que não há mais solução. A esperança é aqui e agora. O momento é esse de se reconciliar, de pedir perdão, de pedir misericórdia. É agora. Depois não adianta mais. Então compreenda e entenda com o missionário nesta noite que Jesus nos diz que primeiro se reconcilie. Primeiro peça perdão a quem você feriu. E aí eu lembro de Zaqueu. Jesus disse que ia comer e pousar na casa de Zaqueu. E eu lembro que quando Jesus chegou, Zaqueu já foi falando para o Senhor: se eu defraudei alguém, se eu tirei de alguém, vou restituir 2 vezes mais e vou dividir o que eu tenho com aquele que não tem. Quando a gente se encontra com Jesus verdadeiramente, Jesus nem falou nada para ele, mas a presença de Cristo já fez com que ele resolvesse no seu coração e na sua mente o que ele devia fazer. Então que esta palavra nessa noite traga libertação para a tua alma, para o teu coração, para que tu entenda e compreenda. Vai te reconcilie para que fique bem com o teu Senhor, para que você possa ser perdoado pelo homem e também pelo céu. Oh, aleluia! Santo é o Deus de Israel nesta noite, que está trazendo uma palavra de libertação para o meu e para o teu coração. Não deixe que isso faça com que você perca a tua esperança, com que você perca a tua salvação em Cristo, a tua fé, porque essas atitudes que tomamos vai tirando a nossa esperança da salvação, vai fazendo nós ter descredibilidade com Cristo, vai fazendo com que a nossa fé se apague quando nós nos deixamos dominar pela arrogância e pela vaidade de não ir lá se reconciliar. Se erramos, devemos nos reconciliar e reconhecer que falhamos, como Zaqueu.
E a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. E Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, aleluia. Que a salvação entre na tua casa, entre na minha casa, nesta noite, pela libertação na palavra de Deus, aleluia. Depois Jesus continua dizendo assim: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar até o último. Jesus traz a última explicação. Jesus traz a última plenitude de tudo que ele está explicando acerca do não matarás e da ira. Que você tem que ir sem demora com o seu adversário. Enquanto você está a caminho, para que o seu adversário não entregue ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Então hoje é a oportunidade. Vá de encontro àquele que você defraudou. Vá de encontro àquele que você, antes que ele te entregue ao juiz. Quem é o juiz? O Deus Pai Todo-Poderoso. E se o Deus Pai Todo-Poderoso te entregar ao oficial de justiça, quem representa aqui é a prisão, é o aprisionamento deste mundo, dos sentimentos deste mundo, ou até mesmo de uma forma ilustrada, quando você morrer, se entrega ao inferno, e ali você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Você vai ficar ali eternamente, depois ser lançado no lago de fogo, que nós já falamos ali. Então é hoje a oportunidade para você se reconciliar com teu irmão, antes que a justiça de Deus venha sobre a tua vida. Porque hoje Deus ainda, tu vai ouvir essa mensagem, Deus está te dando a oportunidade de se reconciliar para que a misericórdia te alcance. Mas se tu ouvir essa palavra, receber esse ensinamento e não te converter e te reconciliar com teu irmão, o Deus de justiça uma hora vai te encontrar. E não há quem te livre da mão do Todo-Poderoso. Compreenda e entenda isso. Se você tem que se reconciliar com alguém, vá agora, vá neste momento. Missionário, mas ele mudou de cidade. Ache ele no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Ligue, se reconcilie hoje. Mande um e-mail, nós temos várias oportunidades. Só não vais fazer se não quiseres. E te reconcilia com aquele que tu defraudou, com aquele que tu magoou, com aquele que tu entristeceu, com aquele que tu acabou defraudando. Porque uma hora, eu e você, hemos de nos encontrar e vamos com o juiz dos juízes, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. E ainda, no juízo final, no tribunal de Cristo, hemos de nos encontrar com Ele também. E Ele há de julgar cada ação minha e tua, e pesar todas elas. E vamos ser julgados, açoitados segundo as nossas transgressões, nem a mais e nem a menos, mas na justiça daquilo que cometemos. Então, irmãos, que para mim e para você nesta noite e neste discipulado, fique bem claro que eu e você temos que vigiar. Temos que cuidar para não acabar matando ninguém. Não matarás, seja no homicídio carnal ou no homicídio espiritual, porque em ambas partes o juízo há de vir sobre nós. E a nossa recompensa, quando cometemos tais atrocidades,
é o inferno e futuramente, depois do inferno, junto com o anticristo, o falso profeta, o diabo e os anjos caídos, vamos receber o juízo final, que é a morte eterna da nossa alma. Se nós não vigiarmos, se nós não se reconciliarmos com o nosso irmão, esta palavra já tem o coração certo, porque uma coisa eu sei, ela jamais volta vazia. Então, nesta noite, o Senhor está falando comigo primeiramente, depois com toda a sua igreja, de que nós temos que reavaliar esse discipulado desta noite, que o Senhor nos proporcionou. Me traz um filme na minha cabeça também, para procurar a ver se eu não defraudei alguém, se eu não me irei contra alguém. E eu tive uma experiência, no qual eu me irei de uma maneira que eu nunca me irei. Mas no mesmo dia, eu me reconciliei com a pessoa, pedi perdão e fui aos pés do Senhor e clamei pela sua misericórdia. Antes do nascer do sol, eu já tinha cumprido, segundo o que a palavra me ensina. Ireis, mas não pequeis. E eu acabei não pecando, porque me reconciliei. E ali eu aprendi, e hoje veio ao meu pensamento, que quando nós nos iramos, porque na nossa humanidade iremos, mas irei não pequei, se ira e já se conserte. Já procure o teu irmão para se acertar. Então vigiai. Vigiai e orai. Vigiar vem mesmo, porque vigiar é mais importante do que orar, porque não adianta eu orar 23 horas, 59 minutos, mas daquele 1 minuto que eu não orar, que eu não orei, não vigiar, eu perco as 23 horas e 59 minutos. Então, vigiar é mais do que orar. Vigie com tudo que você tem pensado, com tudo que você tem tramado no teu coração, com tudo que você tem desejado, para que você não venha cometer o pecado da ira, a transgressão do mandamento, não matarás. Porque em tudo Deus nos traz juízo. Em tudo nós vamos prestar conta diante de Deus. Seja em vida ou seja na morte, um dia havemos de nos encontrar com Ele. Então vamos nos autoanalisar. O que Paulo diz acerca da Santa Ceia? Pois examine o homem a si mesmo. E esse versículo, eu termino o nosso discipulado nesta noite. E examine o homem a si mesmo. Examine eu a mim mesmo e você a ti mesmo, a fim de que cuide para que você não caia nesta transgressão da lei. Então, este é mais um discipulado acerca do Sermão do Monte, das bem-aventuranças e do ensinamento de Cristo acerca da lei, hoje da ira, e no próximo iremos aprender a respeito do adultério. Se gostou, compartilhe, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal, acione o sino de notificação para que mais pessoas vejam, porque quanto mais se você curtir o canal, se você compartilhar, o YouTube entende que o assunto é relevante e vai divulgando para outras pessoas. Então faça a tua parte, seja um influenciador, levando a palavra de Deus a todos, porque é tempo de influenciar através da palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor e no amor de Cristo, e até a próxima.